Enquanto a Damares está traindo o movimento conservador de direita, da verdadeira direita, tá? Temos agora o mais novo guerreiro da verdadeira direita, já sofrendo perseguição política por isso. Por isso que ele foi condenado agora, foi porque ele virou bolsonarista. Vou falar verdades aqui hoje. Botafogo. Você tem a condenação dele aí, Henrique? É pra já. Se puder botar na tela, por favor. Cara, vocês já viram algum desses vídeos do Wilker? Já chegaram a ver? Infelizmente, eu já vi cortes, assim, reações, mas não acompanho ele. Cara, eu vi alguns. Eu confesso que eu não tive paciência para assistir esses vídeos até o final, tá? Eu vi alguns, assim, esparçados, quando furava bolha e tudo. Porra, quem é esse cara? E aí eu ia lá ver, eu achava um porre o tipo de conteúdo que ele fazia. Sempre achei, tá? Até quando o pessoal do MBL... Não, isso aí é do Bolsonaro. Pera, eu abri o errado. Tá falando do... eu já achava um porre desde sempre, esses vídeos dele. Mas, apesar de achar um porre, e apesar de achar ridículo o movimento que ele tá fazendo agora, porque uma das coisas que eu acho mais repugnantes é essa capacidade que determinadas pessoas têm de mudarem completamente de posição simplesmente porque ficou mais conveniente ganhar votos. Aliás, sempre foi, né? Ele que foi o autor daquele fatídico apelido do Bolsonaro, que é Tchutchuca do Centrão. Nessa época ele era bem incisivo e tal, nesses vídeos. Esses vídeos que ele fazia já na sala de aula eu achava um porre, e aí agora ele mudou drasticamente de posição. Não tem problema nenhum, na minha opinião, você mudar de opinião justificando, olha, eu mudei por conta disso, entendi que era melhor, que perere parará, e assim, justificar de uma forma plausível essa sua mudança. Agora, a mudança que ele teve para o bolsonarismo não tem justificativa nenhuma, é simplesmente oportunismo político, e um oportunismo burro, diga-se de passagem, porque ele está indo para o Bolsonaro já quando o navio está praticamente naufragando. Ele está entrando nesse navio achando que vai ter fonte de ouro ali ainda para ele mamar, mas não tem mais, está acabando. Então, assim, ele só faz isso por essa questão desse oportunismo político burro que ele está fazendo, e ele começou a viralizar com esses vídeos e, principalmente, esse combate que ele faz ao comunismo e etc., a doutrinação na faculdade. O Álvaro, que faz o curso lá, vai poder dizer com mais propriedade o que acontece ali. Agora, essa ideia de doutrinação nas faculdades públicas já é difundida há muito tempo. Eu acho que isso é fato incontroverso. Eu nunca vi uma pessoa se manifestar a respeito desse tema e combater veementemente, dizendo não tem doutrinação e etc. Assim, praticamente todo mundo sabe que já há isso, tá? Já existe isso. Então, assim, a finalidade do vídeo que ele faz, além de ser chato, na minha opinião, é inútil, porque é algo que ele está tentando provar que todo mundo já sabe. Dito isso, eu não acredito, pelos vídeos que eu vi, os trechos que eu vi desses vídeos, eu não acredito que se justifique a condenação criminal da forma como foi feita, tá? Porque ele foi condenado por injúria e difamação por alguns fatos que foram descritos lá, que eu, sinceramente, pelo que eu entendo do direito, eu não vejo justificativa para essa condenação criminal, tá? Acho que chegando no TJDFT, que foi uma condenação da primeira instância ainda, acho que ainda pode haver uma reversão disso daí, porque eu não entendo que houve o tipo tipo penal que a gente chama para qualificar uma injúria ou uma difamação. Ele não xingou o professor em momento nenhum, ele falou o tempo todo do que o professor estava defendendo e da postura do professor em sala de aula, que ele discorda por conta dessa questão da militância e tudo. O objetivo do vídeo dele sempre foi escancarar essa militância que, como eu disse, já é óbvio para todo mundo, tá? Ele tem uma condenação criminal, eu já não discordo. Talvez, se
poderia discutir uma indenização moral por, sei lá, estar utilizando ali, utilizando do espaço para poder achincalhar o professor, perturbando a aula ali. Talvez uma indenização moral ali, nos parâmetros que a gente tem visto de indenização moral, que é de 2 a 5 mil reais, talvez poderia até se discutir. Apesar de que eu também não acho que seria tão cabível assim. Agora, condenação criminal, eu acho que passou um pouquinho do ponto. Você chegaram a gente volta àquela discussão. A gente volta àquela discussão de combater cada vez um aumenta um pouco mais do extremismo para combater outro, entendeu? E a ONB gosta de fazer isso de vez em quando, né? Ela tem até o arcabouço dela de punir o Wilker de forma administrativa lá dentro, até podendo expulsar ele da universidade, mas ela extrapola, porque ela se bota uma bandeira de vamos combater a extrema-direita. Nossa, os vídeos deles são ridículos, mas tem coisa realmente que a UNB exagera por causa desse ponto. Nesse ponto do Ike eu não tenho muito o que falar, que assim, realmente eu nunca fui muito de acompanhar. O que eu sei dele é quando estoura a bolha, corte, eu sei que ele batia no Bolsonaro, agora virou bolsonarista, eu sei do negócio lá da briga com o professor de história, mas realmente eu não consigo opinar se é justo ou se não é justo. Eu acredito no nosso advogado, e se o advogado falou que não é justo, eu acredito nisso. Eu queria então só contar uma historinha que às vezes as pessoas não sabem, e eu falo como alguém do curso lá dentro. A principal briga dele foi com o professor de História da África, né? Foi o que estourou a bolha, que deu todo esse bafafá que o Nando Moura falou. Se você vê o vídeo dele, de verdade... É isso que está processando. Não tem nada. O Wilker Leon não provou absolutamente nada. Tem professores de história que são malucos. Consigo lembrar de 2. Né? Uma mulher e outro cara. Mas não vou entrar nesse ponto. Tem professores malucos. Mas o professor Thompson, em questão de aula, e eu tive aula de História da África com ele ia falar tudo aquilo que o Wilker Leon falou. Já a escravização de brancos, negros, escravização negra. Ia falar. Tem um ponto para a aula chegar. Mas brigaram na primeira aula. O professor Thompson é um excelente professor. Eu concordo que talvez ele não lidou bem com a raiva que ele sentiu no momento, né? Mas, o Wilker Leon não provou absolutamente nada. Ele só mostrou um professor bravo. Cara, entendeu? Pessoalmente e nos vídeos, o Wilker Leon, eu que não tô lá da vontade de bater nele, ele tem um risinho de deboche que me dá uma raiva. Eu não sei, pode ser pessoal meu, mas nossa senhora, cara. Até com aquele podcast contra o Jones Manuel, não sei se vocês chegaram a ver, aquele risinho de deboche dele me dá um ranço. Mas enfim, pode ser só coisa minha. Cara, mas eu gostei de escutar o seu relato. Tipo, a primeira pessoa que eu conheço que já teve aula com o professor que o Wilker Leon caçou essa briga. E é interessante escutar relato de quem conhece, porque, tipo, não sabia disso aí que você acabou de falar. Então, por exemplo, o que o Wilker Leon questionava o professor, na verdade, o professor ia chegar no ponto, só que ele não teve tempo para isso, porque ele foi interrompido. Sim, eu acho que é o sexto capítulo da matéria, alguma coisa assim, mas a gente fala disso. Eu já vi aquele professor descatitando Marx na aula. Eu juro por tudo. Não tem sentido. Por isso que eu peguei um ranço pessoal por ele, porque eu conhecia o professor. E muitas pessoas dentro do ONB, inclusive professores, sabem que eu sou do MBL. Eu nunca fui achincalhado por ninguém.